Paz de Deus, igreja. Eu fico ali só esperando. Quando é dia de eu trazer a palavra, eu fico ali só, não querendo que o louvor acabe, não querendo que o pastor pare de falar. Porque quando nós estamos aqui em cima, é melhor estar embaixo, sendo ministrados, receber a palavra, né? E quando a gente sobe aqui em cima, o nervosismo bate, a ansiedade, o medo. Mas não somos nós, é o Espírito Santo que flui, né? Então eu peço a Deus que derrame o poder do Espírito dele sobre a minha vida, sobre a igreja. E eu começo trazendo um testemunho, né? Trazendo testemunho de vida, né? Quando o pastor pediu para que eu trouxesse a palavra, eu fiquei meditando, pensando. Eu não queria só vir falar da minha vida, falar do processo que nós passamos, das circunstâncias, mas a palavra me leva a fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, assim como o pastor falou, é a nossa vida, né? Nós transmitimos a palavra de Deus. E se em tudo na nossa vida, se não vivenciarmos, se não tudo que a gente passa, não fluir da palavra de Deus, em vão seria ler a Bíblia, em vão seria vir para a igreja, né, e ter esse renovo de Deus. Então, a nossa vida tem que transmitir, né, essa essência que Deus nos ensina. E a palavra de Deus me trouxe lá em Filipenses 4:10. E eu vou começando a contar. Aqui fala da gratidão de Paulo, né, à igreja de Filipos. E eu vou começando a contar o meu testemunho, e é um pouquinho longo, porque é lá, né, o que Deus foi trabalhando na minha vida, foi trazendo. A igreja sabe que a minha família, eu e minha família passamos um período de doença, assim, muito extenso esse primeiro semestre, né? A princípio, o meu esposo, a princípio, em fevereiro, a minha mãe caiu, né, e quebrou a costela. Ela tem 80 anos. E nós ficamos ali preocupados, cuidando da minha mãe. E na mesma semana, o meu esposo teve aí um problema de saúde, né? O que ele saiu já estava com um problema de saúde, né? E ele foi fazer uma viagem e lá piorou. Então ele ficou com 90% do canal urinário obstruído. E ali a gente começou a procurar os médicos, a procurar ajuda, e ele não conseguia urinar. Uma coisa simples, né, que a gente pode fazer do dia a dia, urinar, e ele não conseguia. Então, ali ele começou a procurar ajuda médica, e Deus foi honrando, e Deus foi trazendo a resposta, e ele fez a cirurgia. Passamos por esse processo, mas só que nesse processo foi um processo muito doloroso em relação... veio tudo junto, né? O porquê que nós estamos passando por tudo isso, e ali ele também se questionava em relação à saúde. E a gente ficava pensando, né, porque saúde é tudo, né, gente? Se a gente tem saúde, a gente consegue trabalhar, a gente consegue ter um lazer. E se a gente não tem saúde, a gente não consegue avançar em nada. E ali nós começamos, na mesma semana que ele fez a cirurgia emergencial, só para tirar a emergência, conseguiu urinar e colocou a sonda. Nesse mesmo período, a minha irmã foi fazer um procedimento. Na mesma semana que ele saiu do hospital, a minha irmã foi fazer um procedimento da coloscomia. E nesse procedimento, perfuraram o intestino dela. E ela teve que ir para o hospital de emergência. E ali ela ficou, né, lutando durante 3 meses. Ela teve alta recentemente, para a glória do Senhor. E ali ela está, né, com a bolsa ainda, e ela está lutando. Mas nesse período eu ficava querendo, né, a gente ficava querendo
fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, né? Fazer a vontade de Deus. Nesse processo todo, a gente queria que Deus cumprisse a palavra dele nos nossos corações. Em meio à circunstância, o que a gente ia fazer? Eu queria que Deus aumentasse a minha fé através das circunstâncias. Então, ele me leva todo o tempo a falar o quê? Né? Nesse processo, eu vou, que é o tema da palavra, nesse processo, eu vou aprender, eu vou agradecer e eu vou depender. Então, nesse processo, eu queria aprender de Deus, por que a gente estava passando por tudo aquilo. Eu queria agradecer o tempo todo e eu queria depender de Deus. Eu queria que vocês curvassem a cabeça de vocês e orassem junto comigo, deixassem que o Espírito Santo fale ao coração de vocês através dessa palavra. Senhor Deus, eu não quero, Senhor, que aqui seja só, Senhor, um testemunho, um falar, Senhor, das minhas circunstâncias, mas eu quero, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo fale ao coração dos meus irmãos, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa encher o coração deles, Senhor. Que eles saiam daqui, Senhor, trazendo, ó Pai, a palavra viva, Senhor, em seus corações, em nome de Jesus. Eu levo, Senhor, em nome de Jesus, o meu coração a Ti. E elevo, Senhor, esta palavra, Senhor, sobre as Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse processo, eu fui ler, né, estava lendo o Novo Testamento, e aonde eu ia, batia na tecla Paulo, né? Paulo. E eu não entendia o porquê, o que eu precisava aprender, né, com Paulo. E se você vai em Romanos, você vai aprender, Paulo está ali ensinando para a igreja. Né? Se você vai em 1 Coríntios, Paulo está ensinando para a igreja. Se você vai até Filemão, Paulo está ensinando para a igreja. E ele ensinava o que para a igreja? Ele ensinava nós vivermos, através das circunstâncias, Cristo. Através da circunstância, Paulo, em todo o tempo, ensina viver para Cristo, indiferente da circunstância. Aqui eu trouxe no 11, Filipenses 4:11. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontrei. Então, ele aprende. Aqui a palavra aprendi. E por que Paulo aprendeu? Porque ele viveu. Ele viveu muitas coisas. Ele viveu muitas situações. Desde lá de Romanos, a gente começa a ouvir a história de Paulo, né? Começa a ver como nas cartas Paulo traz. Paulo traz lá desde Romanos as cartas para a igreja, para os crentes, falando de pecado, ensinando, falando sobre o amor de Deus para a igreja, falando para se manter firme. Então, Paulo traz a gratidão, Paulo traz alegria, Paulo traz correção, desde Romanos até Filemão. Você só vai ver Paulo falando dessa maneira com a igreja. É correção, somos pecadores, mas o nosso alvo é Cristo. Vamos passar por circunstâncias, mas o nosso alvo é Cristo. Vamos passar por todas as circunstâncias, mas o nosso alvo é Cristo. E quando eu peguei esse trecho, aprender, né? Aprender. E eu queria que nesse momento eu aprendesse. E a minha fé fosse, né, elevada assim como Paulo pensava. O final é Cristo. Tudo vai passar, tudo aqui vai passar, tudo vai ficar. E o que vai permanecer? Cristo em nós. E era isso que nessa circunstância, né, eu meditar na vida de Paulo me trazia esse conforto. Mas mesmo assim, né, não era pouco quando foi ainda minha irmã no hospital, quando foi em abril, lá no meu trabalho,
eu lutei, estava há 5 anos trabalhando no serviço de acolhimento com crianças e adolescentes, e nesses quase 5 anos, nós lutávamos para cada setor, para cada serviço, ter uma pedagoga. Né? Eu sou pedagoga de formação, então, para cada serviço, a gente lutava, porque a gente via a importância. Então, eu trabalhava em 3 casas, então a rotina não dava para você fazer um trabalho com excelência, a rotina era muito exaustiva. E, quando foi esse ano, eu até tinha testemunhado aqui na vigília, quando foi esse ano, veio um chamamento e abriu a vaga. Né? O serviço tinha 5 casas e cada casa ia ter uma pedagoga. E era algo que eu tinha lutado muito para conseguir isso. E quando foi em abril, isso aconteceu, eu comecei a trabalhar em uma casa só, mas durou 14 dias só. Porque a casa que eu trabalhava pegou fogo, né? Que queimou tudo. E né, em meio à circunstância, quando eu fui falar com o pastor perguntou, né? Tá tudo bem? Então, aquela pessoa que uma vez ele falou assim, né? Eu perguntei para uma pessoa se estava tudo bem, a pessoa falou, pastor, fevereiro aconteceu isso, e aconteceu isso, e aconteceu isso, e aconteceu isso, e ele falou, eu vou orar por você. Então, tá acontecendo tudo no mesmo tempo, mas, e mesmo assim, em alguns momentos, eu tinha essa paz, porque eu estava aprendendo nesse processo, eu estava aprendendo da palavra. Deus estava me trazendo o conforto. E quando aconteceu isso, né, a casa teve que mudar para longe, eu tive que sair em prol da minha família, porque é muito distante, então eu ia demorar 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar, e em prol da minha família. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de trabalhar, o quanto que eu gostava de trabalhar com crianças e adolescentes dentro do SAIGA, dentro do serviço de acolhimento, e eu tive que fazer uma escolha. Né? E eu falei, não, já deu, agora não dá para mim, eu não posso. E assim, eles me mandaram embora, e eu sofri muito, porque era algo que eu gostava de fazer, mas eu ainda não estava entendendo o processo. E ali eu chorei muito, sofri muito, e ainda minha irmã nesse processo, no hospital, e a gente, sem saber, um dia ela estava muito bem, outro dia, olha, eu acho que não vai ser dessa vez. Ela, né, piorou, e um dia ela estava muito bem, no outro dia ela piorava muito, e eu ainda cumprindo aviso, nesse processo, cumprindo aviso. E teve um momento que eu estava cheia de fé. Teve um domingo aqui na igreja que eu estava com muita fé, muita fé. Eu e a Ariane oramos muito junto e eu estava com muita fé. E na segunda-feira, a mesma fé. Eu estava igual Pedro, né? Quando está andando pelas águas, daqui a pouco, na segunda-feira, a gente tem uma notícia muito ruim da minha irmã e eu começo a afundar. Liguei para o pastor e falei, né, o quanto estava difícil, o quanto estava sendo difícil, e o pastor sempre trazendo uma palavra de conforto. E aqui, Paulo não fazia diferente. E nesse processo, eu procurei essa carta de Filipenses, porque em tudo isso, em todo esse caos, Pedro escreve essa carta para Filipos com um objetivo. Né? Uma carta de alegria, uma carta de ânimo, uma carta para animar o povo de Deus ali, né? Porque ele escrevia para os crentes. Então, eu peguei um breve resumo. Né? O autor da carta de Filipenses é Paulo, e essa carta ele traz, né, uma alegria de viver em Cristo. Né? Eu já trouxe isso que falava muito comigo ano passado. O que é essa alegria de viver em Cristo? Em meio a esse caos, que alegria é essa? E Deus já tinha ministrado uma vez ao meu coração, até eu li um livro, né, A Pedagogia da Alegria, e eu fui entendendo essa alegria de viver em Cristo. Então, essa igreja foi escrita em Filipos, né, na cidade de Filipos, na Macedônia Oriental.
Essa carta foi escrita, né, nos dias que Paulo estava em Roma. E lá, essa igreja foi fundada, né, eu só vou dar um pouquinho da carta de Filipos. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, segundo o estudo. Essa igreja, essa carta, ela tem um objetivo de Paulo, porque fala agradecer, porque Paulo manda essa carta para agradecer o povo de Filipos, né, por conta das ofertas que essa igreja mandava para ele, enquanto ele estava preso, mandava alimentos para ele, para suprir a necessidade. Por isso que ele traz uma carta de gratidão. Certamente, essa carta foi quando Paulo estava preso em Roma. Ele escreveu para os crentes filipenses para agradecer-lhe pela sua oferta, pelas suas ofertas generosas, cujo portador, quem levou essa mensagem foi Apafrodito, para informá-lo do seu estado, né, neste momento. A visão de Paulo nessa carta, a visão de Paulo é diferente de muitas cartas que ele já escreveu para os filipenses. Ela não foi escrita, primeiramente, devido aos problemas e conflitos da igreja. Da sua saudação inicial, a carta focaliza Cristo, o centro de tudo, com o propósito da vida e esperança. Primeira coisa, porque Paulo escreveu essa carta por conta do desânimo da igreja, por ele estar muito tempo preso. E nessa igreja tinha algumas discórdias. Em meio a esses 3 problemas, o potencial ali era Paulo trazer toda alegria em meio à circunstância. Então, ele queria mostrar para a igreja que em tudo isso que ele estava vivendo, para a igreja não se preocupar, porque ele tinha alegria, ele vivia uma alegria ali, mas a alegria dele era Cristo. O que eu trago aqui? A necessidade, depois vem a necessidade de aprender de Deus, a necessidade de aprender ali com Paulo, a necessidade de aprender de Cristo, a necessidade da dependência de Cristo. Hoje nós vivemos um tempo onde está tão difícil, está muito difícil. E aqui nas cartas não era diferente. Aqui nas cartas de Paulo, desde de Romanos até Filemão, eles não viviam dias fáceis, eles viviam dias difíceis em prol do Evangelho. E eu trouxe aqui o meu testemunho, que foi dias difíceis, mas não se compara a que Paulo viveu, porque Paulo viveu os dias difíceis em prol do Evangelho. Eu vivi dias difíceis na minha rotina diária. E Paulo vivia dias difíceis em prol do Evangelho. Para anunciar Deus, para anunciar que Jesus era o centro de todas as coisas. E neste momento, aí eu lendo a palavra, e eu começo a aprender. E ali aprender. E lá em casa, o versículo que nós mais usamos nesse processo, por mais que a ansiedade batia, e aqui também Filipenses nos ensina, não ficais ansiosos por coisa alguma. Aqui em Filipenses falava, não ficais ansiosos por coisa alguma. E esse processo era agradecer. Como que a gente conseguia lá em casa não ficar ansioso por coisa alguma? Tudo isso acontecendo, o Fernando ficou 40 dias sem sair de dentro de casa, com a bolsa. Ele não colocou, né? Ficou 40 dias literalmente dentro de casa. E todas as vezes que eu via o Fernando,
abatido, mas com a palavra na mão. Era um tempo dele aprender da palavra. E todo momento que eu via o Fernando nesse processo, ele estava com a palavra na mão. Ele estava se alimentando da palavra. Por quê? Porque nós sabíamos, e a gente sabe, que sem a palavra naquele momento ia ficar pior. Uma frase que nós usávamos também naquele momento: olha, está ruim. Mas se a gente não fizer diferente do que a palavra nos fala, de confiar em Deus, de estar junto com Deus, de crer que Deus é impossível, indiferente do que ia acontecer, se a cirurgia ia dar certo, se a minha irmã ia viver ou ia morrer, se o meu trabalho estava cumprindo aviso ainda, o que ia acontecer, se as finanças ia dar certo, se não ia, se ia ficar, como que ia ficar tudo bem. O Fernando não tinha, e como até hoje não recebeu do INSS, né, ainda está nesse processo. Ele recebeu, lá no início, ele recebeu 40% de um mês que ele trabalha. Então, não foi nem das contas que nós precisamos pagar. E nesse processo, nós estávamos aprendendo, agradecendo e dependendo de Deus. Era a nossa dependência era em Deus. E nesse processo, eu não sabia, e nós também não sabíamos, mas nós sabíamos que precisávamos nos alimentar da palavra, porque nós mesmos, por si só, nós não iríamos conseguir. Sozinho, nós não iríamos conseguir. E aqui, a carta de Paulo aos Filipenses, ele traz uma gratidão. E era isso, e nesse momento nós recebemos essa gratidão. Não precisamos receber, aqui a igreja ajudou Paulo financeiramente. Nesse processo nós não precisamos, graças a Deus, receber dinheiro das finanças, mas nós recebemos oração da igreja, da nossa comunidade, nosso Senhor Jesus Cristo de Guarulhos. Nós recebemos apoio de amigos, nós recebemos apoio em casa, nós recebemos oração do nosso pastor, da Patrícia, que foi lá em casa, de todos os irmãos que escreveram cartas. Então, não é diferente. Eu queria mostrar para vocês que o tempo que nós vivemos hoje não é diferente daqui do que Paulo levantava a igreja. Vamos, igreja, vamos. Cada carta, Romanos, ele via ali, né, um povo, um pecado ali, e ele, né, levando, e lá em Romanos 8, né, nós escutamos isso ontem lá na igreja de Jarinu, né, quem poderá nos separar do amor de Deus, lá em Romanos 8:31, e Paulo está ali, falando: vamos, igreja, quem pode separar vocês do amor de Deus? Quem pode trazer, né, vocês e levar vocês ao reino de Deus? Né? É a circunstância? É a fome? Não. Então, Paulo estava ali, a todo tempo, levando uma comunidade, levando o povo de Deus a continuar firme, a continuar em meio às circunstâncias, cheio de fé, cheio de alegria. E aqui fala que a carta da alegria é uma carta de gratidão, e que já é comprovado cientificamente que quando nós agradecemos, quando nós temos gratidão em todas as coisas, diferente das circunstâncias que estamos, quando temos gratidão, o nosso corpo reage. Quando agradecemos, quando acordamos e agradecemos, desde o início do nosso dia, do banho que a gente toma, né? É uma coisa simples, você levantar e ir no banheiro, urinar, e meu marido não podia fazer isso. Interromper. Então, são coisas, imagine você não poder respirar, tantas pessoas aí não podem respirar, tem que andar com um balão de oxigênio, e nós podemos respirar. E, às vezes, não agradecemos por poder respirar. Nós podemos andar, e tantas pessoas não podem andar. Então, só pelo fato de agradecer, o nosso corpo reage. O nosso corpo reage. É comprovado cientificamente que nós podemos avançar. Então, essa é a gratidão. E depois me leva lá em Filipenses
Filipenses 1. Em todas essas circunstâncias, Filipenses 1:6. Em todas essas circunstâncias, ele também fala: eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, indiferente da circunstância, quem é batizado aqui? Quem um dia aceitou Jesus como seu único Salvador? Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Isso é questão de fé. Eu aceitei Jesus como meu único Salvador e eu sou livre. Quem aqui foi batizado? Em nome de Jesus. Quem aqui faz discipulado? Participa do grupo familiar? Vem aos domingos na igreja, a nossa comunidade? Então eu posso te dizer que Deus começou uma boa obra na sua vida. Amém? Deus começou uma boa obra na sua vida. E aqueles que estão lá na sua casa, através da sua vida, Deus também está fazendo uma boa obra na vida deles, em nome de Jesus. Então aqui ele fala. E isso foi tudo na prisão. Paulo fala isso na prisão, escreve essa carta na prisão. Quem começou a boa obra? E depois ele vem aqui. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, lá no 9. Para que provais as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Que nós sejamos em amor, sinceros e irrepreensíveis até a volta de Cristo. E para que isso aconteça, nós precisamos estar como? Indiferente das circunstâncias. Nós precisamos seguir o alvo, que é Cristo Jesus. Vai acontecer muitas coisas nas nossas vidas que vai querer tirar o nosso foco de Cristo. Vai acontecer muitas situações. Estamos vivendo dias difíceis, mas essa é a alegria de ter a certeza que através das nossas situações, o Senhor testemunha através da minha vida e da sua vida. E aqui também fala, lá no 12, a prisão de Paulo contribui para o avanço do Evangelho. Então, a prisão de Paulo contribui para o avanço do Evangelho. Em todo o tempo, Paulo estava contribuindo para que o Evangelho fosse pregado. E eu ainda não estava entendendo, no 19 fala, pois sei, no 1,19, Filipenses 1,19, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa, a esperança de quem em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. E nesse tempo, eu estava lendo esses versículos, que o Senhor seria engrandecido. Eu não sabia qual que era o processo. Eu não estava entendendo qual que era o processo pelas circunstâncias. E com isso, nesse processo, que eu ainda estava cumprindo o aviso, eu entendi que o Senhor precisava fazer tudo isso. Eu saí do trabalho, minha casa precisava de mim, eu precisava continuar cuidando, precisava cuidar da minha casa, da minha filha, acompanhar a minha irmã. No entanto, que nesse processo todo, as pessoas do meu trabalho entendiam o que eu estava passando, e eu tive que sair umas 4 vezes, tanto para acompanhar o Fernando no hospital e tanto para revezar com as minhas sobrinhas no hospital.
E não foi descontado 1 centavo do meu salário. E eu não tive que pagar nenhum dia desses 4 dias que eu tive que sair nessa correria. Então, eu sabia que Deus estava cuidando, que Deus estava fazendo. E nesse processo que eu estava passando, o Senhor estava vivificando a palavra dele. Através, eu não precisava falar nada, mas através da minha vida, essas idas com a minha mãe para o hospital, eu olhava tantas pessoas e conversava com tantas pessoas ali, necessitando de uma palavra. E eu entendi que eu precisava. E até o Fernando fala assim, nossa, você ficou o dia inteiro no hospital, na outra semana foi dia de ir para o hospital direto. E eu até brincava, falava assim, para mim é uma diversão, porque eu vou lá e eu converso com tanta gente, enquanto minha mãe está fazendo o tratamento, enquanto minha mãe está passando no médico, eu converso com tanta gente e falo com tantas pessoas e falo do amor de Deus. E as outras pessoas também falam do amor de Deus para mim, que para mim é um prazer. Então, muitas das vezes, por timidez, por alguma situação, nós somos tímidos em declarar a palavra, mas muitas das vezes a palavra vai ser declarada para outras pessoas, somente através das suas atitudes, através da sua vida, indo para o hospital, cuidando da sua família. E nesse processo, antes de acabar o aviso prévio, uma outra coordenadora me chamou para continuar e falou, né, Viviane, olha, surgiu uma vaga na minha equipe, você quer ficar? E eu falei, não, eu entendi a palavra de Deus. E eu entendi que esse é o momento. Esse é o momento para mim cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Então, aquilo que eu gostava tanto de fazer, eu entendi o que Deus queria que eu fizesse. Queria que eu parasse tudo aquilo que eu gostava, que era fora de casa. Né? E não que eu não goste de cuidar da minha família, mas eu também gosto de trabalhar. Então, é um período onde eu preciso parar e aprender. Então, vai ter momentos e circunstâncias nas nossas vidas que nós vamos ter que parar e entender o que Deus quer. E esse é um processo. E vai levar um tempo. Vai levar um tempo de aprendizado. Você vai aprender, depois você vai agradecer, e você vai depender. E esse é o momento da gente depender de Deus. Muitas das vezes nós não pensamos o que pode vir. Né? O Evangelho, nós olhamos e a cada dia, nós sofremos algumas perseguições por ser crente, por, de repente, viver uma vida que as pessoas não concordam, por renunciar. Nós vivemos dias difíceis, mas ainda nem se compara o que Paulo vivia nesses tempos aqui, porque ainda não fui açoitada. Eu não passei pelo processo de Paulo. Paulo sofreu muito. Quem estudar as cartas de Paulo vai ver que ele sofreu em prol do Evangelho. E esse dia ainda nem chegou. E eu estou falando só do testemunho de vida e o que eu aprendi com Paulo. Em algumas situações, o mundo vai querer nos sufocar com trabalhos, o mundo vai querer nos aprisionar com ofertas, e neste momento, é o momento de você colocar em prática, não somente esse momento, em todo momento, mas nesse momento, você vai ter que olhar e falar, eu renuncio, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu renuncio, porque eu sou liberta em Cristo Jesus. Isso daqui eu não aceito, isso daqui não faz parte. Isso daqui não faz parte da minha vida. Eu fui liberta, eu fui escolhida. E hoje eu sou serva, eu sou diferente. E eu vou ter que renunciar muitas coisas deste mundo para que um dia nós vejamos a glória de Deus. Lá em João 15, fala assim, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos.
aquele que permanecer em mim, esses darão muitos frutos. Então imagina, quem é a videira verdadeira? Jesus. Quem é os ramos? Somos nós. Até que Cristo Jesus volte, nós vamos passar por situações aonde vão nos colocar em prova a palavra de Deus. Que nós vamos ter que conhecer a palavra de Deus para falar não. A palavra de Deus fala isso, eu não aceito. Nós precisamos conhecer. Porque Jesus é a videira verdadeira nas nossas vidas. Nós somos os ramos. E quem permanecer em Cristo Jesus darão frutos. E esses frutos, cada um vai saber quais que são esses frutos na vida de vocês. Nós que somos pais, precisamos dar frutos. Nós que somos servos, precisamos dar frutos. Nós que somos esposos, precisamos, vocês que são esposos, precisam dar frutos. Eu que sou esposa, preciso dar frutos. Eu que sou filha, eu preciso dar frutos. Filhos que são filhos precisam dar frutos. E como? Como será esses frutos? Aonde estão esses frutos? E por onde eu vou andar? Se Cristo é o centro da minha vida. E por onde eu vou ir? Se Ele é onisciente e o onipotente. O que Ele sabe, o que eu faço, por onde eu ando, aonde os meus pés pelejam, o que eu penso, o que eu quero, Ele já sabe. Ontem estávamos lá na igreja de Jarinu e teve aquela peça do banco que nós apresentamos aqui, mas lá foi apresentado de uma forma diferente. O banco estava lá, em todo o tempo, a menina queria ter o comando, quem tinha que ter o comando era Jesus. E no final, ele fala, fulana, você tem que me dar o banco. E ela falou, Jesus, eu não consigo, e virou as costas. E muitos de nós estamos fazendo isso. Jesus, eu não consigo entregar minha vida para você. Jesus, essa circunstância aqui não dá, deixa eu ficar com ela. Deixa eu ficar, porque não dá para mim abrir o meu coração para você neste momento. Eu vou segurar ela, mas não, Jesus fala, entrega para mim, entrega para mim. E muitas das vezes não conseguimos. Então este é um tempo que nós precisamos depender. Depender de Deus. Depender daquilo que o Senhor quer. Porque vivemos dias difíceis. Quando nós começamos a pensar em Pedro, quando negou, ele vivia lá. Jesus ia ser crucificado. E Jesus já sabia. Pedro, você vai me negar. Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro, quando perguntam para Pedro, você conhece o mestre? Você conhece o Messias? E Pedro fala, não, não conheço. E um dia que chegar, quantas vezes nós temos dito que não conhece Jesus? Quantas vezes com as nossas atitudes nós dizemos que não conhecemos Jesus? Estamos fazendo igual Pedro. Mas a palavra fala que Pedro amava Jesus. E nós falamos também, nós amamos Jesus. E Pedro amava. E chegar um dia de falar assim, Cláudia, você conhece essa palavra? Você conhece essa palavra do livro preto? E a Cláudia falar, não, eu não conheço. Por medo, de repente, ou realmente ela vai falar que não conhece porque ela não lê a palavra de Deus. Viviane, você conhece essa palavra? Você conhece o que está escrito? E de repente, por medo do momento, porque ali, de repente, Pedro estava com medo, porque ele amava Jesus, ele conhecia. Então ele falou, não, não conheço, por medo daquela situação.
e falar, Viviane, você conhece a palavra? E eu, por medo, falar, não conheço. Ou então, de fato, eu não conheço a palavra porque eu não leio as Escrituras. Eu não quero viver o que está aqui. Não, amados, é tempo. É tempo da gente estudar as Escrituras de Deus. É tempo da gente depender das Escrituras de Deus. Nós só vamos conseguir aprender, agradecer e a depender se nós tivermos leitura da palavra de Deus. De repente, no nosso dia a dia, nós vamos ter vergonha por timidez, por não saber falar. Mas através das nossas vidas, em atitude de amor, em atitude de paciência, de mansidão, de caráter, nós vamos estar anunciando o Evangelho. Porque a minha vida fala, a minha vida lá fora fala, que cristão que eu sou. Quem está no centro da minha vida? De quem que eu estou dependendo? Nós somos falhos, somos pecadores. Mas eu falo, e assim como eu falo para mim mesmo, nós temos que hoje depender de Cristo, porque os dias são maus, os dias estão difíceis, e a nossa dependência nós só vamos conseguir se nós estivermos dependendo de Cristo. E lá em Efésios não é diferente. Pedro escreve para a igreja de Éfeso: as armaduras de Deus. Finalmente, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pedro está aqui orientando a igreja. Se revista das armaduras do Senhor, porque nós não lutamos, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, igreja, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, precisamos nos revestir da palavra do Senhor, se revestir da palavra de Deus. E Ele está aqui orientando, é uma orientação, porque os dias são maus, porque nós vamos ter dias difíceis. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, permanecer firme. Portanto, permanecei firmes, trazendo à volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos e chamas do inimigo. Tomai todo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, que nós possamos nos revestir da armadura de Deus e que nós possamos saber que o Senhor, falar, Senhor, por onde eu andareis? Como está lá em Salmo 139. Se o Senhor é onisciente e onipotente, é o Senhor que sabe para onde eu vou, aonde eu coloco os meus pés, por onde eu vou caminhar, som do meu coração, e me guia, e me leva. E é isso que o Senhor fala para nós. E tem um autor, um escritor, e ele traz, é Billy Graham. Ele traz: a Bíblia é mais atual do que muitos jornais. Ele diz: o avivamento não é descer a rua com tambor, é subir o Calvário em grande choro. Então, muitas das vezes,
a gente vai subir até os céus, não com muita alegria, não tocando tambor, mas que nós vamos estar chorando e aprendendo de Deus. Nós vamos estar caminhando, mas aprendendo de Deus. Nós vamos estar vivendo situações, mas aprendendo de Deus. E nesse processo, eu aprendi de Deus. E nesse processo, nós temos, eu e a minha casa, e todos que estão em nossa volta, têm aprendido de Deus. No processo que a minha irmã estava no hospital, muitas pessoas estavam aprendendo de Deus através da vida dela. Enquanto a minha irmã estava no hospital, muitas situações estavam acontecendo, sem mesmo a gente perceber, mas Deus estava trabalhando. Sem mesmo a gente entender, mas Deus estava trabalhando. E esse é um testemunho. E testemunhe, assim como o pastor falou a semana passada, nós precisamos testemunhar aquilo que Deus faz. Nós não precisamos só testemunhar as bênçãos que Deus nos dá. É bênção, né? Assim como vários testemunhos eu trouxe de bênção aqui, né? Da minha casa, e quantas conquistas, e a gente se alegra disso. Nós nos alegramos das conquistas, mas o testemunho vai ser: eu aprendi de Deus. Nesse processo, eu aprendi o que Deus queria falar comigo. E nesse processo, eu entendi o que era que Deus queria naquele momento que eu caminhasse com Ele. Igreja, e eu deixo para vocês, lá em Salmo 139. Quem puder abrir, pode abrir. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Conhecesses de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já sabe e conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim. Coloca as Tuas mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei o Teu Espírito? Para onde fugirei a Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu estarás também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disse, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformar em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para Ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para Ti. Todas as coisas, o Senhor, a presença dEle, Ele é onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece por onde nós andamos. Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe das nossas necessidades. Então aqui o salmista Davi, ele trazia: o Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor caminha contigo. O Senhor quer que você seja, assim como Paulo, segue para o alvo, Cristo Jesus. E cristocêntrico, o centro, Cristo é o centro. Então isso ele nos deixa. E nesse aprendizado, vamos seguir para o alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Amém? É essa palavra que Jesus colocou ao meu coração, através do meu testemunho. E graças a Deus, nós vamos passando com Cristo, nós vamos nos enchendo da presença de Deus a cada situação, e que o Senhor continue sustentando. Continue orando, igreja, pela minha família, continue orando pela minha casa. Sexta-feira minha sogra levou um tombo, né, se machucou muito, e amanhã o Fernando vai levar ela no hospital. Ela já foi, está com o pé engessado, né, da ponta do pé até a coxa. Amanhã o Fernando vai levar ela novamente no hospital. Então, nós estamos passando pelo processo. Nós não sabemos, né? Mas sabemos que quem a gente confia. Nós sabemos aquele que é o centro da nossa vida.
que é Cristo Jesus, e que vocês permaneçam firmes na palavra, e que Cristo seja o alvo e o centro da vida de vocês. Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai. Obrigado pela vida da Viviane, que o Senhor tem levantado a tua serva para transmitir aqui a tua palavra. Sustenta a vida dela, o ministério, Senhor, juntamente com o Fernando, com a Vitória, com o Vitor, Pai. Abençoe toda essa família que é bênção nessa igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa gerar vida em nossos corações, que possamos praticar, que possamos viver, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe a nossa semana. Que possamos fazer discípulos, pregar o Evangelho, Senhor. Que pessoas possam vir ao Senhor através da minha vida, através das nossas vidas, Pai. Cuide de cada um de nós, Pai, a cada momento, Senhor. Abençoa o grupo familiar, Senhor, os grupos familiares, o culto de oração, cada trabalho que teremos essa semana, que o Senhor esteja cuidando à frente de tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa aqueles que não vieram hoje também, que o Senhor esteja visitando e abençoando cada um, Deus, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a criação, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.